Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 30. O arrependimento verdadeiro precisa ser seguido de ação. O arrependimento toca o coração de Deus, mas para que ele seja verdadeiro, a pessoa não vai continuar da mesma maneira. Não adianta ajuntar um monte de pecados, ir a Deus para receber o perdão e depois continuar nos mesmos pecados. Isto ainda pode acontecer por causa da fraqueza, mas acontece que se o arrependimento, a tristeza com aquele pecado, isto é verdade, vai acontecer alguma coisa, vai ter que haver alguma ação. Em Nínive, o rei mandou que se fizesse alguma coisa. Quando ouviram a mensagem de Deus, a ira de Deus estava ali trazida pelas palavras do profeta Jonas. O povo sentiu, o rei sentiu, mas não ficou só no sentimento, só naquele momento de contrição. Seguiu-se ação. Eles tiveram que fazer alguma coisa, jogaram ídolos fora, se arrependeram e serviram ao Senhor. A Bíblia diz assim, Jonas no capítulo 3, eles serviram ao Senhor. E isto agradou muito ao coração de Deus. Já em 2 Crônicas 34, nós encontramos o rei Josias tomando algumas atitudes. Não ficou só no quebrantamento de lábios, ele fez alguma coisa. Em 2 Crônicas 34 e 31, diz que o rei se pôs no seu lugar e fez aliança com o Senhor para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos aderiram àquela aliança, um compromisso de fazer alguma coisa, de obedecer ao Senhor. No capítulo 35, logo mais adiante, os primeiros versículos dizem o seguinte: Josias, o rei de Judá, celebrou a Páscoa ao Senhor e fizeram tudo como era determinado na lei. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa de Deus. As coisas estavam mal. As coisas estavam opostas à vontade de Deus. O pecado estava imperando. Houve uma tristeza, um arrependimento grande e um conserto. Começaram a botar as coisas em ordem. É isso que Deus quer nos mostrar. Há necessidade de uma ação logo após o arrependimento. Em Neemias, no capítulo 9, nós encontramos esta expressão muito interessante. Depois daquela oração de confissão de pecados, o versículo 38 coroa aquele capítulo dizendo o seguinte: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram esta aliança os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Fizemos aliança, assumimos um compromisso e começamos a cumprir a vontade de Deus. É assim que Deus quer sempre para nós, que haja ação, não só que fique em palavras. E este é um problema muito sério. Nós vivemos uma época em que se proliferam as religiões da boca para fora. Nós temos a exortação bíblica através do Tiago, que nos diz o seguinte: meus irmãos, não sejais apenas ouvintes esquecediços, mas sede praticantes da religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? É sair da sua casa, do seu comodismo, do seu cantinho e ir
até as pessoas que sofrem, que precisam, os carentes, os órfãos, viúvas, necessitados sociais, necessitados espirituais, e a todos eles. A religião verdadeira é sair da sua casa, do seu cantinho, e ir até aos outros. Isto é, cumprir a ordem do Senhor, o ide de Jesus. Jesus nos dá uma ordem, ordens são para serem cumpridas. Ele diz, ide. É necessário que esta ação, o ide, caracterize ou coroe o nosso verdadeiro arrependimento. Nós devemos estar tristes para com a situação vigente de pecado, mas as coisas não vão ficar assim. Nós vamos ter que consertar a nossa vida e partir daqui para frente para a ação, para fazer as coisas como Deus quer, andar direitos na presença do Senhor. Já em Esdras, no capítulo 10, o versículo 11, nós lemos o seguinte: depois de oração de confissão, agora, pois, diz Esdras, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, isto é, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. E o povo aqueceu, concordou, o povo começou a se separar. É ordem de Deus a santificação. Separai-vos, santificai-vos. Isto é ordem de Deus e a gente tem que cumprir. Deus quer que a gente se separe do mundo para poder agradar a Ele, para poder ter liberdade de entrar na presença dEle. É necessário que se separe. A santificação é vontade de Deus para nós, é ordem do Senhor para cada um que pertence ao seu povo. De forma que você deve entender isto. E tanto na época de Neemias, como na época de Josias, como na época de Esdras, houve um arrependimento, houve uma oração de confissão de pecados e logo a seguir houve um conserto da coisa errada. A Bíblia nos diz que Deus está sempre pronto a perdoar o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é necessário um conserto e que depois se continue a andar naquele caminho da verdade, o caminho de Deus, caminho de obediência. Em Juízes, no capítulo 10, nós encontramos também aquela atitude dos israelitas quando receberam uma palavra dura da parte de Deus, uma palavra profética. Eles se arrependeram, tiraram de si os deuses estranhos, os ídolos, os objetos de pecado, tiraram tudo aquilo e se voltaram para Deus e se humilharam diante do Senhor. Deus quer ver esta atitude. Esta atitude prova que o arrependimento é verdadeiro. É como a fé, sem obras é morta, mas as obras testificam de que a fé é verdadeira. O arrependimento verdadeiro gera uma ação de conserto. Sem esta ação de conserto, o arrependimento será fingido, será um arrependimento religioso, falso, mas não verdadeiro. Nós, infelizmente, temos visto muito em nossos dias pessoas entrarem para a igreja sem o arrependimento verdadeiro. Os líderes são responsáveis, na verdade, porque eles também erram e levam o povo a errar. Basta levantar a mão, aceitar Jesus no seu coração. A Bíblia é muito clara, não basta aceitar a Jesus no coração, tem que se arrepender. Jesus mandou pregar o arrependimento para todas as nações. Ao arrependimento verdadeiro se segue a ação de conserto. Então não é só aceitar a Jesus, há necessidade de consertar a vida e não mais voltar a fazer as coisas que se fazia anteriormente. Isto prova que a conversão foi
verdadeira. Se isto não acontecer, a salvação com toda certeza estará em dúvida. Esta pessoa não terá certeza de salvação, porque o arrependimento dela, a conversão dela, isto não foi verdadeiro. Ela não consertou a vida, ela não mudou de vida, aceitou Jesus da boca para fora e continuou a viver da mesma maneira. É necessário que a nação se arrependa, que haja uma conversão da nação, um arrependimento dos governantes na sua atitude para com relação a Deus. E quem vai mover este arrependimento é a oração do povo de Deus nesta nação. Eu repito, não é necessário que o país inteiro se converta a Deus. É necessário que os governantes andem no caminho da verdade, da justiça, se arrependendo dos erros e buscando a direção de Deus. Mas como os governantes não fazem isso por conta própria, o povo de Deus tem que orar, se humilhar e buscar a face de Deus para que Deus toque o coração dos governantes e vai haver então um arrependimento verdadeiro. Aí sim Deus vai atuar e fazer milagres em favor desta nação. O arrependimento tem que ser verdadeiro no plano individual. Cada pessoa que quer a salvação tem que se arrepender de sua vida passada, de seus pecados pregressos e começar a viver uma nova vida, iniciando no batismo, nas águas e depois vivendo uma vida de obediência, estando submissa a alguém, enfim, continuando no caminho do Senhor, um caminho de obediência. A nação também, para ter a bênção de Deus, tem que se converter, não mais atender aos ídolos e valores humanos, mas começar a se encaminhar no caminho da justiça, da verdade, para que tenha a bênção de Deus. Mas para que os governantes possam tomar atitudes justas, sérias, ainda que eles não estejam convertidos pessoalmente ao Senhor, mas eles podem, no governo da nação, ter atitudes sérias, certas, atitudes de justiça a favor da verdade. Para que isso aconteça, eles têm que ter temor a Deus e alguém tem que estar orando a Deus e tem que haver um senso da presença de Deus naquela nação, para que a nação se volte para o Senhor e Deus tenha misericórdia daquela nação. O povo de Deus tem que fazer alguma coisa, tem que orar para que haja um arrependimento dos governantes. E no Salmo 82, nos versículos 3 e 4, nós temos uma exortação: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e os necessitados. Há necessidade de a nação se encaminhar nessa direção. O governo existe para fazer justiça, para ajudar os mais fracos, para tolher a ganância dos mais gananciosos. O governo tem que andar no caminho da justiça, tem que haver um temor de Deus para que haja uma vontade de andar no caminho da justiça. Quem é que vai trazer esse temor de Deus sobre os governantes? O povo de Deus nessa nação, que tem que orar nessa direção, que tem que se humilhar, pedir a Deus misericórdia para que os governantes se arrependam diante de Deus. Aí sim haverá um livramento e um derramar de bênçãos de Deus sobre aquela nação. Pense e pratique isso também.